Descubra no segundo trimestre de 2021. Lições Bíblicas da CPAD. Dons espirituais e ministeriais. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Conheça sobre o propósito dos dons, os dons de revelação e poder, o ministério de profeta, evangelista e pastor, a multiforme sabedoria de Deus e muito mais. Estude as Sagradas Escrituras com as lições bíblicas da CPAD. Neste trimestre, comentada pelo pastor, escritor e professor Elinaldo Renovato. E nas lições bíblicas de jovens, iremos fundo na carta de Paulo aos Coríntios. Veja sobre o caráter da pregação de Paulo, a imaturidade espiritual dos coríntios e entenda sobre o crescimento que Deus dá à sua igreja. Não perca este trimestre. Estude com as lições bíblicas da CPAD. Adquira em nossa loja virtual cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas com toda a segurança. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido pelo telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 12. A oração de Paulo pelos Efésios. A paz do Senhor, tudo bem? Sou o pastor Marcos Tedesco, estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre escola dominical, né? Hoje trazendo aí mais uma pré-aula, a lição é essa aqui, ok? Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. A oração do primeiro, a lição do primeiro trimestre da classe de jovens aí, né? Para as igrejas aí em todo o Brasil, né? Publicada pela CPAD. Para mim, uma alegria muito grande poder comentar essa lição, escrevê-la com todo carinho. E também, além da lição, né, eu creio que muitos de vocês adquiriram, o livro também, né, Ensina-nos a Orar, aonde tem mais conteúdo, né? Vai um pouquinho além da lição, com mais conteúdo, com mais subsídios e com certeza aí enriquece ainda mais a sua aula, tá bom? Além, claro, das dicas que a lição já traz, de livros e tudo mais. Pessoal, quero mais uma vez agradecer, né, ao pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da CPAD, também ao Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, o nosso diretor executivo, e também, de forma muito especial, quero agradecer ao pastor Sérgio Milfior, o meu pastor presidente, meu pastor aqui, né, na cidade de Joinville, Santa Catarina, homem que Deus tem levantado aí para ser bênção na minha vida, para me orientar aí, e eu fico muito grato, muito agradecido mesmo. Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a lição? Olha só, lembrando, né, já é a 12ª lição e a metodologia é aquela, né? A gente dá uma contemplada primeiro nos objetivos, depois a interação e a orientação pedagógica, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos nessa lição 2 grandes objetivos. Apresentar a ousada oração de Paulo aos cristãos em Éfeso e perceber o poder do amor de Cristo para a igreja. Na interação, pessoal, nós temos algo muito importante aí que nós não comentamos ainda esse trimestre, né, nessas interações, mas é importante ser destacado. Como olha só, olha para mim, como é que é a sua vida como, não agora como professor, mas como estudante, como aluno? Como é que você tem se preparado para ministrar as suas aulas? Como é que você tem se alimentado? Qual tem sido aí a sua rotina
de estudo bíblico, livros que você tem lido, como é que você tem caminhado, quais são os instrumentos, né, também que você lê para auxiliar na sua prática. Você lê livros sobre educação cristã, você busca ler livros acerca da escola dominical. Não estou falando agora dos assuntos teológicos em si, mas os assuntos ligados mais à prática do ensino também, né? Você tira um tempinho também para aprender. Isto é muito importante que faça parte da sua vida. Nós precisamos, a cada dia, a cada momento aí, estar investindo também na nossa própria formação. Porque o professor, ele é muito sugado, né? Ele tem que o tempo todo estar proporcionando aos alunos aí experiências, aprendizado, tem que estar construindo aí, né, grandes edificações com seus alunos, mas é importante entender que a gente precisa tirar um tempinho para nós mesmos, né? É importante colocar na nossa rotina aí vídeos com dicas, pré-aulas como essa que eu estou gravando, reuniões também para aprendizado, cursos, seminários, palestras, conferências de escola dominical, como, por exemplo, aqui a Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem feito, né, sempre. Tivemos, né, ano passado aí uma abençoadíssima em novembro, além de vários subsídios que você pode encontrar, tanto virtual quanto físico. Isso é muito importante, não esqueça, tá, de na sua própria formação também, né? Faça ali o seu cantinho de subsídios, aonde você ali tem o seu momento aonde você se prepara como um todo, tá certo? Você estuda, você se prepara, você lê e você é acrescentado. Falando agora das orientações pedagógicas, pessoal, olha que interessante. Lembram da aula passada, quando a orientação pedagógica ela versava acerca da importância, né, dos alunos eles reunirem ali num papel objetivos, propósitos acerca do que eles tinham como projetos, sonhos, né, intenções de serem usados por Deus, né, compromissos, e lembrando, não só questões relacionadas à igreja em si, mas às suas famílias, relacionadas também aos seus próprios a vida acadêmica, a vida profissional, né? Ou seja, e a orientação foi que cada aluno colocasse num papel 5 metas ou mais para a sua vida, envolvendo sempre, claro, o direcionamento divino. Orassem por esse papel e entregassem isso dobrado para você. E agora eu vou explicar então como é que funcionaria o segundo passo dessa dinâmica tão especial. Professor, ore com eles. Pegue esses papéis, coloque dentro de um grande envelope e sele esse envelope. Não permita que ninguém leia, nem você. Deixa isso fechadinho. Coloca ali fora do papel, do envelope, anote o nome daqueles que estão com essas listas de intenções. Não esqueça, é importante em cada listagem dessa, em cada, né, papel está o nome da pessoa que o escreveu. Isso é muito importante para identificar futuramente. E fora do envelope você vai colocar a lista de nomes que estão ali dentro representados. Feche isso e sempre lembre-os de orar pelas coisas que eles desejam, orar pelas coisas que eles pediram para Deus, orar pelas promessas de Deus para as suas vidas, né? Orar pelos seus sonhos, orar pelos seus compromissos e buscar sempre o direcionamento divino, né? Às vezes Deus pode transformar um objetivo daquele, né, e mudar em uma outra estratégia, uma outra forma, mas sempre deixar Deus conduzir, deixar Deus agir com toda a liberdade na vida deles. E combine com eles um prazo para você abrir isso aí, né? Pode ser um trimestre, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 5 anos, né? Quem sabe você pode fazer isso hoje e só abrir esse envelope daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas guarde com você. E no tempo determinado, reúna-os. Faça ali um momento de oração e de agradecimento, porque Deus conduz os planos. E peça-os que nesse período X, que pode ser dali a muito tempo, ou nem tanto assim, que eles leiam as suas listas e façam uma reflexão em que medida que Deus tem conduzido os seus passos, em que medida que eles têm se sentido dependentes de Deus e em que medida que aqueles propósitos, aqueles objetivos, aqueles sonhos foram contemplados ou foram ressignificados,
Mas como está aquilo naquele momento em que eles vão abrir o envelope? É algo legal, mexe com eles e vai fazer com que eles estabeleçam compromissos pelo qual orar também, né, ao longo de muito tempo, ao longo de meses ou anos. Amados, falando da lição em si, olha, quando Paulo chega e ora pelos Efésios, ele nos mostra algo maravilhoso. É interessante como ele já começa ali dizendo, olha, por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração ela é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. E os seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Né? Então, vamos dar uma olhadinha nos tópicos dessa lição. Né? Então, o primeiro grande tópico destaca que essa é uma oração ousada. Não é uma oração comum de ser feita, né? Ele está pedindo coisas muito maravilhosas, ele está pedindo coisas que vão além do entendimento, e isso tem que ter muita ousadia. Paulo ora pelas ovelhinhas de uma forma muito intensa. Então, revela o cuidado para com a igreja e mostra a postura da oração de joelhos, não como uma regra obrigatória, não é isso, mas mostra mais do que a postura física de joelhos, mostra a postura espiritual de joelhos, aonde o crente ele dobra os seus joelhos, ele se compromete com Deus, aonde o crente ele se compromete com aquela disciplina de submissão a Deus, ele coloca o Senhor como soberano sobre a sua vida, e isso é muito importante. Quando nós aprendermos que o nosso corpo é físico, é limitado, que as nossas capacidades são limitadas, nós estamos prontos para permitir que Deus realmente faça a diferença em nossa vida, e é isso que nos revela esse texto. Por último, nesse grande tópico 1, nós temos a ousadia de Paulo, gente. Olha que coisa linda que nós aprendemos ali quando estudamos a ousadia de Paulo, né? A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo impossível de ser mensurado com exatidão. Né? E o que ele pede? Né? Ele pede realmente algo que muitas pessoas não conseguirão nem conceber. Né? Ele está pedindo ali um conhecimento além do esperado, além do concebível, ele está indo muito além, ele quer compreender perfeitamente como que conseguiremos fazer isso. Ele está pedindo um fortalecimento no espírito. Olha que coisa maravilhosa, logo Paulo, que viveu experiências inúmeras e tão maravilhosas relatadas ao longo das cartas e também no próprio livro dos Atos dos Apóstolos, ele nos mostra a importância de sermos sempre fortalecidos no espírito. Ele não deixa de nos avisar, de nos comunicar, de nos ensinar uma verdade. Nós somos fracos e dependentes. Só conseguiremos vencer os desafios do dia a dia quando nós colocarmos como dependentes de Cristo. O amor de Cristo precisa fazer diferença na minha vida. Quando nós somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas das nossas vidas são impulsionadas a partir desse amor. Desde as ações mais simples até as decisões mais complexas. Todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada o amor de Cristo em nós. Essa é a grande verdade, meus amados. E o segundo tópico dessa lição, ele vai trazer também algo maravilhoso, é justamente uma explanação acerca do primeiro pedido de Paulo, então, né, onde ele pede esse fortalecimento, ele fala dessa questão do amor de Cristo, né? E quando ele está falando sobre o fortalecimento, ele está falando sobre as próprias limitações. Ele entende a sua limitação, ele entende o quão ele é fraco. De joelhos, né? Quando ele ora, ele se coloca de joelhos. Quando ele diz, olha, eu estou de joelhos orando, ele está dizendo que
De joelhos, as limitações, as frustrações, os temores, eles se dissolvem e o apóstolo ele se sente infinitamente mais forte. É numa postura aparentemente de submissão, e realmente é de submissão. Uma postura aparentemente de fraqueza, e realmente é de fraqueza, porque ele está reconhecendo a sua fraqueza, a sua limitação, a sua pequenez. É nessa postura que Paulo se sente infinitamente mais forte, não pelas suas próprias forças, mas porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do apóstolo. O mesmo Espírito que estava em Paulo, ele fortalece a igreja e ele opera em cada um de nós. Amém? Amados, olha que coisa maravilhosa. E por último, já fechando, né, esse tópico aí, nós temos também, né, aquela provocação, né, como compreender perfeitamente. Olha a palavra que ele usa aqui no texto, né, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Outra aqui, olha só, o conhecimento e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, amor de Cristo que excede o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que é essa plenitude? Como que nós podemos conceber essa plenitude de Deus? Gente, realmente assim, são experiências de grande ousadia que o apóstolo Paulo traz para nós nessa oração que ele faz aí pelos Efésios, né? E será uma lição sem dúvida maravilhosa de ser estudada com seus jovens, ok? Desejo a você uma boa aula, um bom estudo com eles, né? E já lhe convido, né? Não esqueça de na próxima semana, se assim Deus permitir, né, nos acompanhar aí na última pré-aula desse trimestre, né? A pré-aula que está prevista aí para o dia 28 de março, lição de número 13, com o título A Oração de Paulo em Favor do Seu Espinho, né? E já nesse caminhar para a última lição, eu quero manifestar o meu desejo de que essa lição esteja sendo uma bênção na sua vida e na vida dos seus jovens. Amados, que Deus vos abençoe. E meu desejo é que fiquem todos na paz do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. CPAD, a editora da Escola Dominical.